Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. O tema do vídeo de hoje é cessão de crédito e assunção de dívida. Em primeiro lugar, nós temos que saber que tanto a cessão de crédito quanto a assunção de dívida são transmissões de obrigações, são transferências de obrigações. Na cessão de crédito, ocorre a transferência da posição de credor na relação jurídica. Já na assunção de dívida, ocorre a transferência da posição de devedor na relação de débito. Ocorre a transferência do polo passivo na relação obrigacional. Vamos ao exemplo. Temos o A, que é o credor, temos o B, que é o devedor. Só que o A, ele resolve transferir a sua posição de credor para um amigo, por exemplo, para o C. E isso é possível, o nome disso é cessão de crédito. Só que aí o A, que era o credor originário, ele passa a ser chamado de cedente, porque ele está cedendo o seu crédito. Já o C, que recebeu a posição de credor, ele passa a ser chamado de cessionário. Só que é necessário que ocorra a notificação, ou seja, que o B, que é o devedor, ele seja notificado, ele seja avisado que houve essa cessão de crédito, porque o B, ele precisa saber para quem pagar, ele precisa pagar corretamente. Então, o C, que é o cessionário, que é aquele que recebeu a posição de credor, ele vai ter que notificar, ele vai fazer a notificação para o B, ok? E vale salientar que na cessão de crédito não é necessário haver a anuência do devedor. O devedor, ele não precisa anuir, ele não precisa concordar com nada, ele só precisa ser notificado. Há essa necessidade. Eu gostaria de enfatizar que a lei, ela não exige formalidades especiais para que a cessão de crédito ela seja considerada válida entre as partes, ou seja, entre o cedente e o cessionário. Não é necessário formalidades especiais, não é necessário seguir o que a lei exige como forma. Portanto, a cessão de crédito, ela não é um ato formal. Ato formal é aquilo que nós aprendemos lá no nosso primeiro vídeo. É aquele ato cuja forma é tão importante, que ela integra a essência do ato. Mas para que a cessão de crédito ela seja eficaz perante terceiros, e quem são esses terceiros? São aqueles que não são nem o cedente nem o cessionário. Então, não é cedente, não é cessionário, então são terceiros, ok? Então, para que a cessão de crédito seja eficaz perante terceiros, é necessário seguir algumas formalidades especiais exigidas pela lei. E quais são elas? É que a cessão de crédito seja feita por instrumento público ou por instrumento particular com registro. Na cessão de crédito pode haver dois tipos de responsabilidade: a responsabilidade pró soluto, número 1, ou a responsabilidade pró solvendo, número 2. A responsabilidade pró soluto, número 1, ela é a responsabilidade pela existência do crédito, ou seja, o crédito que eu estou transmitindo para você, ele precisa existir. E no mínimo, sempre a responsabilidade vai ser pró soluto. A responsabilidade pró soluto, quando ocorre em uma cessão onerosa, uma cessão de crédito onerosa, ela é automática, ela é por força de lei. Mas quando ocorre uma cessão de crédito gratuita, a responsabilidade pró soluto, ela só ocorre quando é comprovada a má fé, quando ele age de modo deliberado. Então, a responsabilidade pró soluto pode ocorrer em cessão de crédito gratuita ou onerosa. A onerosa é automática, ela é por força de lei. Já a gratuita, ela só ocorre em um caso. Quando? Quando é comprovada a má fé. E a responsabilidade pró solvendo, o número 2, ela é a responsabilidade pelo pagamento do crédito. E ela é diferente da solidariedade. Por quê? Porque eu não respondo pela integralidade. A responsabilidade pró solvendo, ela depende da vontade das partes, ela depende da convenção, ou seja, é necessário que as partes criem uma cláusula estabelecendo essa responsabilidade pró solvendo. E a responsabilidade pró solvendo, ela só ocorre em cessão de crédito onerosa, ok?